Mato Grosso é o maior produtor de carne bovina do país. No primeiro semestre de 2023, o estado atingiu o volume recorde de 715 mil toneladas produzidas. E apesar desses números impactantes, há sempre muitos desafios para os produtores do estado. E para fazer um balanço sobre 2023 e as perspectivas para o ano que vem, eu converso agora com o coordenador de inteligência de mercado do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Rodrigo Silva. Olá, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a participação e bom dia a todos. Nós é que agradecemos. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa, Mato Grosso lidera, né, a produção de carne bovina no país e há algum tempo já, no primeiro semestre, obteve esse volume recorde. Agora, quais foram os fatores que colaboraram para esse resultado? E de uma forma mais ampla, quais os aspectos que permitem para o Estado manter essa liderança nacional no segmento? Certo. Mas já tem muitos anos que Mato Grosso ele é o líder em produção aqui no Brasil. Então, a gente vai ter que comparar com os outros estados. Então, a gente tem que olhar para o custo de produção. Então, como temos a agricultura aqui tão presente, tão forte, como soja, milho, que é muito utilizado na pecuária, acabamos que os custos com esses insumos são um pouco mais baixos em comparação a outros estados. Isso ajuda na agropecuária. Temos também a capacidade do nosso produtor ele se tecnificar. A gente vê ao longo dos anos aí um, o abate, o animal sendo abatido com maior rendimento, né, maior peso ao abate, o que é muito positivo. Então, essa tecnologia, a gente vê o uso do DDG na parte de nutrição, então, uma grande melhoria, né, nessa parte tecnológica que a gente acabou melhorando. E, né, em suma, eu acho que é a pastagem, áreas de pastagem, ao custo sendo menor em outros estados. Certo. Agora, também houve um aumento, né, de abates neste ano na comparação com a média histórica, o que determinou algum crescimento. Eu queria que você falasse por que determinou, né? E qual que é a Uhum. expectativa para dezembro, já que tradicionalmente a gente já tem um aumento de consumo da carne bovina no ano. O que vocês estão esperando? Sim. Olha, para explicar esse grande aumento, esse intenso aumento nos abates aqui em Mato Grosso e em todo o Brasil, é muito por conta da fase do ciclo pecuário. E a gente viu esse recorde vindo mensalmente, ao longo do ano. O que aconteceu? Quando a gente vê a fase positiva do ciclo, alguns anos atrás, a gente viu uma retenção de fêmeas recorde na história para cá. Então, essa retenção, ela gerou muitos bovinos, muita oferta. Então, essa oferta a gente está vendo agora. Então, por isso que a gente está vendo aí muitos bovinos indo para o gancho, recordes mensais. E, pensando agora para esse mês que falta para a gente fechar 2023, geralmente, por conta das festas de final de ano, a demanda ela acaba aumentando, né? Hábitos alimentares, certo? Então, normalmente a gente vê um aumento nos abates para dezembro, porém a gente não deve ver grandes volumes, assim, grandes variações no preço, pois praticamente os frigoríficos já fecharam suas escalas para esse ano, já estão bem abastecidos, por conta de toda essa oferta que eu vim comentando com você. Certo. E em novembro foi registrada uma queda nas exportações de carne bovina, Uhum. mas o último relatório semanal do IMEA aponta que 2023 deve terminar como o segundo melhor ano em volume exportado. Em um cenário de redução, a gente está falando bastante disso aqui, no preço médio na tonelada, esse Sim. desempenho, você acha que ele pode ser comemorado? Olha, eu acho que para comemorar alguma coisa, a gente tem que olhar para alguns vieses, né? Então, tem um lado negativo, né, do preço ter caído, mas a gente pode olhar para um lado positivo, que é o seguinte: a gente conseguiu, nesse ano, a habilitação de muitas plantas. Então, o Egito, por exemplo, esse ano, ele foi o segundo país que a gente mais exportou aqui em Mato Grosso. Então, a gente viu um aumento na exportação para esse país, para a Indonésia, para a Rússia. Então, a gente consegue olhar para um lado mais comemorativo nessa parte, a gente diminuir a nossa dependência ali, a participação expressiva da China na exportação para a China, né, que é acima de 50% que a gente exporta para esse país. Mas a gente viu outros países aí aumentando a participação, né, as compras aqui de Mato Grosso. Então, a gente consegue olhar para esse viés positivo.
ter E mais bom, mercado. agora conta para nossa audiência as perspectivas, né, para agropecuária mato-grossense para o ano que vem. O que vocês estão aguardando para 2024? Olha, esse ano foi um ano bem desafiador para o pecuarista, não só mato-grossense, como brasileiro. A gente acredita aqui que devemos ver uma fase de transição do ciclo pecuário agora para 2024. Então, a gente já está observando uma lateralização dos preços, variações pontuais em reposição. Então, a gente já vê alguns indicadores que nos mostram que 2024 deve ser um ano melhor para o pecuarista. A gente deve ver preços melhores ali na arroba. Ainda não devemos ver altas tão intensas como um ano de alta. É um ano bem transacional. Então, ainda vai ter uma participação de fêmeas para abate? Muito provavelmente. Mas ainda vai ser menor do que foi 2023. Então, acho que essa oferta que a gente viu tão pujante esse ano deve vir bem menor. Então, isso é um lado positivo. Mas um lado de atenção para o pecuarista que a gente tem que olhar agora é o El Niño, que a gente vem falando aqui. Então, na parte da agricultura, milho e soja, a gente pode apresentar perdas produtivas, e isso às vezes pode acabar refletindo no preço, ficar um preço um Certo. pouco não tão bom, e também a questão das passagens, né? Segurar essa boiada na pastagem, às vezes ali não fica tão de qualidade. Tá certo, Rodrigo. Olha, obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, com a nossa audiência. Aproveito para desejar aí boas festas, excelente ceia de Natal, com muita proteína e bom ano novo também para você. Ótimas festas para vocês também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado e até a próxima.